Boa tarde, gente. Estamos aqui na cabeceira da Ponte Hercílio Luz, Ilha de Santa Catarina. Hoje a Iniciativa Comunista tem o prazer de entrevistar Carlos Lattufi. Vamos para essa prosa. Bem-vindo, primeiramente. Teve aí uma passagem na semana passada na Universidade Federal, sim, junto com o Breno Altman falando sobre a causa palestina, o lançamento do livro Contra o Sionismo, né? Também tiveram em Chapecó, né? Fizeram algumas outras cidades, Criciúma também, Criciúma e Araranguá, né? Que é a efervescência do que se comenta no mundo hoje, do que se debate, né? Que é essa questão. Mas antes da gente entrar nessa questão, a gente vai fazer um preâmbulo, né? E aí já vou começar perguntando para você contar um pouco da sua... Você apresenta podcast, não? Não, ainda não. Leva a todo jeito. Para você contar um pouco da sua trajetória e a sua relação de início de carreira com os sindicatos, que talvez seja uma parte que o grande público não conheça do Lattufi, né? Sim. Eu comecei a minha carreira em 1990, trabalhando com a imprensa sindical, mas não por uma questão ideológica. Eu não tinha nenhuma formação de esquerda naquela época. Não tinha nenhuma... Eu já tinha uma inquietação, mas não se traduzia em nada como esquerda, até porque naquela época era final dos anos 80 e o movimento estudantil tinha sido desmantelado, a esquerda toda por conta da ditadura e tal. Então, eu não participei de movimento estudantil, de nada. Então, eu fui para a imprensa sindical porque foi a única que se abriu para mim, que abriu as portas. Eu batia nos jornalões. Não tinha quem indica, ninguém sabia, era um Zé Ninguém. Então, alguns até recebiam, assim, por favor, né? Por gentileza, mas não resultava em nada. A imprensa sindical não, a imprensa sindical, quando eu mostrei meu trabalho, já de pronto comecei a trabalhar, a princípio no Sindicato dos Estivadores, ali na Rua do Acre, no centro do Rio, e logo depois no Sindicato dos Radialistas, que era ali perto. Quantos anos você tinha nessa idade? Isso foi, eu nasci em 68, isso foi em 90, faz as contas aí. Nossa. Sou ruim de matemática, tá? 22. Obrigada. 22? Era novinho, já tinha cabelo preto ainda. E aí, começando ali, comecei a fazer contato com outros sindicatos começaram a ver o trabalho os radialistas, os estivadores eram um sindicato assim, o jornal deles não tinha o alcance que tinha os radialistas. E aí depois eu comecei a trabalhar com a imprensa sindical de universidade. Aí sim. Aí foi projetando. Aí depois veio a internet e aconteceu, surgiu o Lattufi que você conhece. Maravilha. Quando você começa a desenhar, quando que isso passa a ser parte da sua vida? Assim? Desde o jardim da infância. E aí depois, quando você compreende que isso é profissão? Você vai estudar, vai fazer curso técnico? Como que é essa parte? Não, eu cheguei a fazer uns cursos, mas a maior parte do meu conhecimento é empírico, é autodidata. Mas quando você, desde criança, desenha, você já tem aquela inclinação, né? Então, até mesmo as pessoas falam, quando crescer vai ser desenhista, quando crescer vai ser... Então, assim, para mim ficou muito certo, desde o começo, que era o que eu queria fazer, né? Só que quando eu era novo, quando eu era garoto, como eu te falei, eu não sabia nem de imprensa sindical, de nada. Eu também não tinha contato, assim, com chartistas, né? Pasquim, nada de Pasquim. Existia naquela época, ainda, né? Nos anos 80, então existia. Mas o meu interesse era fazer história em quadrinho, tipo Marvel, DC Comics, né? É igual quando a gente faz teatro, o pessoal diz que a gente vai trabalhando fazer a mesma coisa. Não, mas é verdade, pois é. Então a gente acaba, você não... A pessoa, geralmente quem pensa assim do ponto de vista do teatro não sabe quem foi Boal, por exemplo, né? Porque é o mainstream, é por isso que é mainstream. Ele é avassalador, ele penetra em todas as camadas. Então, o que eu queria fazer era a história em quadrinho que eu via na banca.
E aí depois eu fiz um período de estágio numa editora chamada EBAL, Editora Brasil América, que era fantástica, era perto de casa, e nos anos 70 ela disputava, quem mandava os quadrinhos ali, pelo menos no Rio de Janeiro, era a Rio Gráfica e a EBAL. E eu fiz um estágiozinho, eu tinha 13 anos quando eu fiz o estágiozinho lá. E aí que eu percebi que esse negócio de trabalhar para a revista americana, o buraco era bem mais embaixo, porque vinha tudo pronto. Os fotolitos vinham prontos, então não tinha o que eu fazer. Não tinha criação. Não tinha criação aqui, cara. Né? E depois eu trabalhei na editora Globo. Posso dizer que trabalhei para a Globo, trabalhei na editora Globo. E na segunda metade dos anos 80, a Rio Gráfica virou a editora Globo. E eu trabalhava na Moda Brasil, era o office boy da Moda Brasil. Porque naquela idade eu não podia fazer nada além de ser office boy, né? Apesar de desenhar, ninguém levava fé. Na sala da frente, era porta com porta, era o quadrinho. E ali tinha a criação de capas. Tinha gente que desenhava muito bem ali. E eu apresentava o meu trabalho. Claro, o meu trabalho era incipiente para ser profissional, para trabalhar profissionalmente. Mas eu queria uma chance de aprender, entendeu? Eu não consegui essa chance. Trabalhei mais de um ano lá nessa editora. Aí eu pedi demissão. Eu não quero morrer sendo office boy. Aprendi muito como office boy, tá? Muito. Fui office boy do Banco Itaú, primeiro meu trabalho. Tiveram outras experiências de office boy, mas a outra foi na Editora Globo. Aprendi muito sobre rua, sobre realidade, entendeu? Com 14 anos, eu soube da primeira morte assim, de um amigo nosso. Foi assassinado na favela. Então, você lidar com a morte, aí tem aquela coisa do jogo de cintura, a malandragem, entendeu? 14 anos, aquilo me ajudou muito. Então, assim, eu devo muito a esse trabalho de office boy, mas eu não queria ser office boy. Ficar com 50 anos office boy. Eu queria trabalhar com desenho. Aí eu pensei que na Editora Globo eu ia, tá. Porra, ninguém cagava na minha cabeça, porque era um office boy, porra. O Einstein pode ser um office boy, mas se ele é office boy, ele não é o Einstein. Ninguém leva pé, ninguém leva fé nele. Pode ser o Freud, mas ele é office boy? Então... E é duro, né, ser office boy com cabeça de artista. Mas tudo bem, valeu, gostei. E como que é a sua ligação com os sindicatos hoje dentro do trabalho de Continuo trabalhando com isso. Faz parte, é uma parte do seu trabalho tá ali. É inseparável. E o quanto que você cria? Vamos botar semanalmente? Como cara, é o tempo todo. O tempo todo você tá fazendo? O tempo todo. Essa semana passada eu não consegui por conta dos eventos. Teve muita correria da viagem, muda muito a sua rotina, eu não consegui trabalhar. Trabalhei só na segunda-feira antes de vir para cá, para Floripa. Mas a semana toda eu não consegui trabalhar. Agora que parou, tô começando a voltar a desenhar. Só hoje já foram 2 charges. E assim, o tempo todo, eu tô falando contigo, eu tô pensando na charge, para amanhã, é charge. Eu olho, você vejo charge, eu olho ele, vejo charge. Legal. Eu vejo charge em todo quanto é lugar. Tem aquele filme lá, O Sexto Sentido. Eu vejo pessoas mortas. Eu vejo charges. Deve ser interessante também dessa cabeça. É legal. Mas é gozado, né? Esse período que eu não trabalhei, quando você volta a trabalhar, o traço fica melhor. Se você faz uma charge atrás da outra, a primeira fica boa, a segunda já fica mais molenga. Assim. Não a ideia continua, mas é o traço, entendeu? E tecnicamente, você trabalha no papel ou você já está no digital? Não tem paciência para digital. Eu faço no papel, eu passo tinta no papel, eu tiro uma foto e edito no celular. Antigamente eu usava scanner, programinhas e tal. Agora eu tiro a foto do desenho e edito no celular. Que maravilha, cara! A coisa facilitou tanto, né? É que você não lembra, você é jovem, você não lembra. Mas eu sempre gostei de Você nasceu em que ano? 83. Ah, porra! Aliás, a década de 80 foi muito boa. Foi muito boa. Foi a década que me influenciou.
total. Música, cinema, o meu trabalho foi a década de 80. Apesar de não foi a melhor década da minha vida, mas foi a década que me forjou esteticamente, foi a década de 80. E quais eram essas influências estéticas, vamos dizer, na arte mesmo? Hanna-Barbera, os desenhos de Hanna-Barbera, os quadrinhos, a revista Mad, né? A disco, porra, os filmes dos anos 80, né? De Rambo, De Volta para o Futuro, as séries MacGyver, Dama de Ouro. Cara, os anos 80 não teve igual. Não teve igual, cara. Produção, né? Putz, não teve igual. Então tudo americano, né? Tudo americano. E assim, por mais que a gente tenha uma consciência de classe, uma consciência ideológica, né? Isso pra mim tá muito claro. Mas assim, você se considera comunista, provavelmente. Se veste como alguém vindo de Nova York. Mesmo que esteja escrito a gente. Pois é, igualzinho. Poderia ser um boné do New York Yankees. Por quê? Porque a guerra cultural, a influência cultural americana, ela é poderosa. Mesmo a gente tendo uma consciência, né? A gente entendendo bem esses processos, mas ele está lá, entendeu? Então, quando eu estive em Los Angeles em 2018, foi a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, me senti em casa. É muito estranho. Estou no Brasil. Por quê? Porque as referências todas dos filmes, tá tudo ali. Você passa, e peraí, isso aqui é um lugar onde filmou não sei o quê. Você vai comer um hambúrguer, a pessoa tá tocando música disco. Eu falei, cara, então assim, é isso, entendeu? É o American Way of Life que vai sendo imposto a você sem você sentir. Olha que eu achei que eu era crítica, hein? Agora você me chamar de... Tô vestido igual os americanos, tô sofrendo. Mas é isso. Vamos mudar o estilo. Mas de uma certa maneira, com exceção disso aqui, que é o bobacho, né? Sim. Mas de uma certa maneira, a gente se veste como americano. Sim. Aqui a gente não quer ser americano. Isso é outra questão, né? Apesar como é que o Mota, aquele cantor lá, o Ed Mota falou assim, se eu fosse americano minha vida não seria assim, né? Quero ser americano, mas assim, eu não quero ser americano e também não quero viver nos Estados Unidos, né? Essa coisa, por exemplo, do buffet, que qualquer buffet, qualquer botequinho tem um buffetzinho, isso não tem nos Estados Unidos. Para você comer num buffet em Los Angeles é uma grana fodida. Para comer bem, saudável, é uma grana fodida. É só fast food, em qualquer lugar. Nossa senhora, tá maluco, os americanos são muito doidos. Mas é poderoso, essa máquina de propaganda disfarçada de entretenimento é poderosa. Tá montada e é poderosa. É muito poderosa. Vamos aproveitar que a gente tá falando dos Estados Unidos, vamos descer pro México. Tem um trabalho que você faz junto com os zapatistas. Já fiz. Né? E que vai abrir os caminhos para que o seu trabalho se torne internacional. Como é que se deu isso? Como é que se deu o contato com os zapatistas, né? Sim. Foi uma encomenda de trabalho, né? Como que isso se deu? Sim. E como é que você sente que o seu trabalho ganhou essa dimensão internacional depois desse momento? Se o meu trabalho se limitasse à imprensa sindical e se não tivéssemos internet, essa entrevista não estaria acontecendo. Provavelmente você não saberia da minha existência, a menos que fosse parar na sua mão um jornal da imprensa sindical do Rio de Janeiro. A imprensa sindical ela não é, assim, apesar de ter imprensa sindical no Brasil todo, mas ela não era conectada, não tinha a Bem mesma divisionista. É verdade. Ela não tinha a mesma projeção. Então, eu vi um documentário apresentado pelo Mitre da Bandeirantes. Veja, a TV Bandeirantes, dos bons tempos. Um documentário foda sobre os zapatistas. Hoje, um tipo de coisa como isso não aconteceria mais na Bandeirantes.
Mas aquilo marcou, me marcou. Eu fiquei muito emocionado de ver aquilo, né? Os indígenas se levantando, o movimento zapatista. Fizeram uma matéria impecável sobre o movimento zapatista. Gravei até em VHS na época, eu me lembro bem. E aí, você já tinha a internet, ela estava chegando. Né? Tinha uns blogs, ela estava chegando a internet. E eu falei, cara, eu vou pesquisar se os zapatistas têm site na internet. E tinha. E aí eu mandei uns e-mails para eles e tal. E eu gostava muito de fax. Aí eu peguei o fax deles, que tinha EZLN, que era o Exército, e o braço político era FZLN, a Frente Zapatista de Libertação Nacional, que tinha um fax, um número de fax na Cidade do México. Aí eu fazia os desenhos por conta própria, baseado em tudo aquilo que eu vi, e mandava para eles. Esse cara lá no México recebendo fax. Ele falava, que bacana, gostava muito. Tal. E mandava para eles. Aí esses desenhos começaram a ser usados. Mas eu falei assim, cara, para facilitar o trabalho desse pessoal, eu vou pegar esses desenhos, vou escanear, vou colorir e vou criar uma galeria em que qualquer um, seja eles, ou seja qualquer apoiador, pode chegar lá e pegar a charge. Que foi o Zapatista Art Gallery. Aí botava a charge lá. E eles usavam boletins e tal. Aí aconteceu uma história interessante. Anos depois, aconteceu uma história que foi o seguinte. Na UERJ, eles tiveram um encontro com os zapatistas. Cartaz, já. Zapatistas da UERJ. Eu falei, caralho, os caras estão aqui. Vou lá. Aí eu me lembro que tinha o Sindicato dos Docentes, Associação dos Docentes, sindicato, e os caras estavam lá. Eu falei, cadê os homens? Estão aqui na sala. Eu levei alguns desenhos, desses que eu mandava por fax. Aí tinha dois caras. Um deles parecia o comandante Marcos, o subcomandante Marcos, com um cachimbo. Ficava assim, pitando aquele cachimbo. Parecia um professor universitário. Aí eu cheguei e falei assim, olha, tudo bem? A humildade. Bem carioca. E aí, dá licença aí, tio, com todo respeito aí. Aí eu cheguei pra eles e falei assim, dá licença, sejam bem-vindos e tal, eu sou o Carlos Latufo, eu faço desenho sobre os zapatistas. Tá? Obrigado. Bom, eu trouxe uns desenhos aqui, desses que eu faço sobre vocês. Aí ele arregalou o outro e falou assim, você é o cara que manda os fax. Aí ele levantou, me abraçou, o outro levantou, abraçou, quebrou o gelo. Ah, foi muito legal. E eles se apresentaram naquela capela ecumênica. Você conhece o UERJ? Tive, eu acho que uma vez na UERJ só. Ali no Maracanã. Sim. Conhece o Câmera? Só passei por lá. Muito legal lá. Tem muita história de cotas e tal, tem muita história aquela. Não, é uma universidade boa. Eu tenho um amigo que hoje dá aula na UFSB que foi da UERJ também. Pegou aquela greve, a última greve bem longa, eles ficaram sem salário, foi bem difícil. E até hoje você tem contato com os zapatistas? Não tem mais. Não manda mais? Não deixe de contato. Aí depois vieram os palestinos. Aí eu... Não, então acho que é isso. Acho que tem... Ali começou o ativismo digital. E com aí... os zapatistas. E aí foi. Eu peguei a manha, a fórmula, aí fui. E funciona. Total. E quando é que se estabelece a sua relação com a Palestina? Nos mesmos moldes. Só que eu não vi nenhum documentário. Né? Teve, por conta de uma campanha que era para a libertação de uma palestina de origem brasileira chamada Lâmia, que estava presa em Israel, havia uma campanha. E eu tinha um conhecimento muito rudimentar sobre o que acontecia na Palestina. E aí, o mesmo processo dos zapatistas, fui procurar, achei uma ONG em Ramallah. E aí eu mandei o quê? Fax. Eu tenho uma saudade do fax, você não tem ideia. O fax ajudou muito a furar bolhas. Muito. Antes da internet era o fax. Eu tenho tanta saudade, tinha vontade de comprar um fax e usar. De
Comprar Latuf. Fax. Bora. Fax. Mas não vai rolar porque é caro pra caralho. Aqui no Brasil praticamente ninguém usa fax. Mas aí mandei para essa ONG um desenho que era um palestino sendo baleado por um colono israelense, judeu, e escrito assim: Stop the hunting season, stop the killing of Palestinians. Eles usaram esse desenho, gostaram muito e falaram: ó, Latuf, se você, a gente não pode bancar a sua viagem para cá, mas se você conseguir, a gente faz um tour contigo aqui pela Cisjordânia. Aí eu juntei o dinheiro e fui. Passei 15 dias lá. E tudo aquilo que eu vi com os meus próprios olhos me convenceu a apoiar a causa palestina. Não foi a ONG que me convenceu. Porque você não precisa convencer ninguém. Você só mostra. Se convencer ninguém, precisa chegar e deitar conversação. Não, é só mostrar. É só mostrar. Vai lá, é só mostrar. Não precisa falar nada. Sim. Ele foi enganado pela propaganda palestina. Não tem propaganda palestina. Vai lá e vê. Tá lá. Tá escancarado. E aí é nesse momento que Gaza passa a ser sua causa, a causa palestina passa a ser sua causa. Até porque naquela época não tinha essa divisão, né? Não tinha divisão entre Gaza e Cisjordânia. Era tudo uma coisa só. E hoje a tua produção está muito voltada para isso, totalmente voltada para isso, ou você ainda está fazendo outras coisas? Não é totalmente voltada não. Inclusive, uma coisa que eu me dediquei muito quando vivia no Rio de Janeiro é sobre violência policial, que me custou viagens forçadas a delegacias, 3 vezes. Por conta do trabalho? Por conta do trabalho sobre violência policial. Porque tratar sobre violência policial é um tabu, né? Não pode falar. Ainda mais no Rio de Janeiro. Agora, eu acho que se eu fizesse esse trabalho agora no Rio de Janeiro, eu estaria debaixo da terra. E olha que a época que eu fazia isso era barra pesada, hein? Mas agora, com milícia e tal, muito mais complicado. Você mudou do Rio quando? 2013. 2013. Já tá um tempinho em Porto Alegre. Vai fazer 11 anos. E tudo bem em Porto Alegre? Vive bem? Na paz? Lugar que você gosta? É bom. Tem qualidade de vida. Ainda não vi ninguém esticado no asfalto. Tá bom. Tô no lucro. 10 anos. Ainda não vi uma rajada de fuzil. Tô no lucro também. E você se considera um ilustrador crítico, um artivista ou um ilustrador de guerrilha? Em algum lugar da internet diz que você faz uma guerrilha digital, né? Como é que você considera isso? Como você se... Eu acho que eu já fiz até mais, sabe? Agora eu tô mais tiozinho, você não acha? Não sei. Do que eu conheço do teu trabalho de antes, do que eu... Eu acho que quando você é mais novo, você tem mais disposição. Mas tô mais aposentadinho, né, minha filha? Mais bobozinho, nada. Acho que não, né? Olhando o teu desenho, não é isso que ele disse, né, gente? Mas agora, eu acho que a coisa refinou mais, sabe? Quando você é novo, você tem muita munição, você atira por muito lado. Agora é o sniper, é o tiro de precisão. Mas continua atirando. Isso aqui é importante. E olhando o seu trabalho, me dá a sensação que a gente pode fazer uma leitura tanto do Brasil quanto internacional através dos seus desenhos. Você concorda com essa informação? Sim, concordo. Porque é isso. Das ilustrações, das charges que eu já usei em aula para mostrar o teu trabalho e para também... Você é professora? Sou professora. De quê? De artes. De artes. Em escola pública. Ótimo. Educação básica. Ótimo. E aí a gente pega algumas referências daquilo que nos atravessa, que eu entendo como uma comunicação crítica, né? Sim. E a gente apresenta isso para os estudantes e sempre vem muita coisa a partir desse dispositivo que são as charges do Latuf. Então, aí do que eu conheço, eu entendo que a gente pode fazer uma leitura da conjuntura brasileira através do seu trabalho e internacional também. Sim. E a charge, né? A charge tem esse poder, né? É um recorte. Sim. Temporal e histórico. Os historiadores, os professores usam muito charge. Sim.
Mas eu acho que a sua tem um diferencial porque ela tá falando o tempo todo criticamente sobre os nossos processos enquanto país e também. Os chartistas fazem isso de certa maneira. Eles fazem. A charte tem esse papel, diferente do cartoon. O cartoon é crítica de costumes. A charge necessariamente tem essa avaliação. É isso que você falou. Só que às vezes você tem umas charges assim mais leite com Zona Sul. Mas, né, vamos pegar devagar e tal. Eu não tenho essa prerrogativa. Inclusive já fui cancelado algumas vezes pela esquerda. Eu gosto disso. Eu gosto disso. E deixa eu te perguntar, tem alguma charge que você se arrepende de ter feito? Que, assim, tipo, deu muito problema ou que, enfim, intimamente mexeu com alguma estrutura falando de Não, me arrepender não. Mas, por exemplo, eu fiz uma charge uma vez, que roda até hoje, sobre radifem. Isso aqui é radifem? Sim, feministas radicais. Feministas radicais. Então era assim, um desenho era assim, uma mulher, assim, feminismo. Aí aparecia, assim, cara, isso aí é um vespeiro, você não tem ideia. Tenho, porque nós vivemos isso agora aqui, ó. 8 de março no movimento feminista. Porque a gente trouxe uma pauta trans e as radifem veio pra cima da gente munidas. Pois é. Aí eu não sabia da existência de radifem, não. Quando soube, resolvi fazer essa chave. Aí era assim, feminismo. Aí é uma mulher com um machado e ela tem uma bola de ferro escrito machismo, tá presa, tá acorrentada e ela com aquele machado ela vai cortar aquilo ali. Então assim, feminismo. Do lado é feminismo radical. Aí é a mesma mulher com o mesmo machado, só que ao invés de ela ter uma bola e uma corrente, é um cara com o pescoço no tronco. Olha só, não é que o chargista não possa fazer críticas a esse ou aquele movimento, inclusive o movimento feminista, em que pese que hoje existe essa questão do lugar de fala, mas nada impede que um chargista, principalmente de esquerda, que ele se manifestar. E essa charge está correta. O problema é que se você, na esquerda, faz uma charge sobre essa questão, aquilo é público. Eu publiquei aquilo nas redes. Invariavelmente esse desenho vai parar em redes da direita para endossar um discurso antifeminista que eu nunca fui. Então assim, eu não tenho nenhum problema com o feminismo. Muito pelo contrário. Se eu defendo direitos humanos contra a violência policial, palestino, mexicano, eu vou ser antifeminista? Mas essa charge rendeu essa pecha. Muita gente hoje acredita que eu sou antifeminista em função dessa charge, de outra charge que eu fiz. Mas aí quando eu fiz esse desenho, aconteceu o seguinte. Naquela época ainda não tinha o bolsonarismo como nós conhecemos. E aí eu recebia mensagens do que você hoje poderia chamar assim, dos bolsonaristas, dos Red Pill. É isso aí, Latour. Bota essas mulheres no lugar delas. Eu falei, caralho, fudeu. Deu ruim. Não é isso que eu quero. Não era isso que eu queria. Aí eu fiz uma outra charge, que era eu pegando este desenho, rasgando diante de uma multidão de mulheres que formavam o símbolo do feminino, e elas, saía assim uma voz delas dizendo assim, sobre feminismo falamos nós, uma coisa assim. Eu fiz esse desenho justamente para contrapor, não a ideia do desenho anterior, sim, mas para que ficasse claro em que lado eu estou. E aí eu comecei a receber ataques desses caras que me elogiavam. Eu falei, perfeito. Deu certo. E aí eu pensei o seguinte, bom, não vai ser um tema, coisa de radifem e tal, não vai ser um tema que eu vou tratar, que invariavelmente vai acontecer isso. E eu não vou bater palma para maluco dançar. Eu não quero que o meu trabalho alimente esses discursos antifeministas que a gente vê, né? Inclusive aqui em Florianópolis teve parlamentar que organizou evento antifeminista. Tem livros. Então assim, o meu trabalho, ele é feito, assim como eu
enquanto ativista, enquanto ente político, ele é de esquerda. E eu reputo que o movimento feminista, como sendo um movimento de emancipação, ele está no mesmo rol de todos os outros movimentos anticoloniais, antirracistas. Então, eu sou 200% a favor do movimento feminino, dos movimentos, né, porque não existe um, que visam a emancipação, o fim do patriarcado, do machismo. Perfeito. Machista eu sou. Eu quero. A gente sempre procura aprender, se desconstruir, mas assim, me chamar de machista é o mínimo, porque é isso que eu sou. Eu nasci numa família machista, eu tive educação machista, uma era machista. Nos anos 70 e 80, quando eu me criei, não tinha isso que você tem hoje. Então a gente vai aprendendo e principalmente tendo consciência da importância do movimento feminista e de como existem forças que são contrárias, reacionárias, que são antifeministas. E é por isso que eu não compro mais essa briga, né, sobre críticas a Radisfen e tal. Isso é uma coisa para as feministas fazerem. Se por um acaso... E é uma guerra boa. É uma guerra boa. Se elas em algum momento entenderem que eu possa contribuir com aquilo, certo? Mas isso é com elas, entendeu? Então eu cometi... Não é um arrependimento, porque a chave está correta, mas eu fui entender a mecânica da coisa, aprendi aquela lição ali, não contei, tanto é que não tem mais esse tipo de chave. Às vezes é uma menção. Apanhei bastante, foi muito. Mas foi muito. Que bom que as mulheres se mulheraram. Agora eu espero que elas tenham essa mesma disposição em bater em gente da esquerda com os bolsonaristas, né? Eu digo a mesma coisa. Pois é. Porque bater na esquerda, né? Mais do mesmo. E deixa eu te perguntar, e você tem alguma charge que é assim, a sua de afeto? Uma que tenha feito muito sentido, que, enfim, que faça parte de algo da violência especial? policial. Da violência policial. Porque eu me lembro, tem a... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome dela, ela vai me matar. Esqueci o nome dela, meu Deus. Estou com o nome dela na ponta da língua. O nome dela na ponta da língua. Ela teve um filho que foi assassinado no Degase, lá no Rio de Janeiro. E ela se engajou nesse movimento pelos direitos humanos. Nossa, o nome dela na minha frente, que eu não consigo ver. Daqui a pouco aparece. Nossa, o nome dela, puta que merda isso. Mas ela chegou pra mim um dia e falou assim: Latuf, eu queria que você fizesse um desenho para a campanha sobre a justiça pela morte do meu filho. Tá bom. O que você precisa? Eu vou descrever para você como foi que meu filho foi assassinado. Cara, ela sentou como você está sentado aí e ela foi descrevendo os requintes de crueldade desse menino. E eu fui rascunhando, ouvindo aquilo e rascunhando. É isso aqui? É assim, assim, assim. Ela continuou falando e eu desenhando. Aí depois que terminou, eu mostrei para ela. É isso aqui? É isso aí. Ela chorou. Aquilo foi tão pesado, tão pesado, tão pesado. Então, eu participei de algumas manifestações da em protesto contra a morte de pessoas, de crianças em tiroteio, polícia e tal. Então foi muito, tudo muito triste, assim, muito triste, tudo muito triste. Então tem um desenho que aparece assim, um policial sorrindo com um fuzil fumegante, o caveirão atrás, que é o blindado da polícia, e tinha uma mãe negra se abraçada com o filho morto. Aquilo ali não é um desenho. Aquilo é verdade. O livro de escola, o uniforme de escola. E esse desenho, ao fazer esse desenho, eu estou vivenciando, eu estou testemunhando. Não é um desenho apenas.
Então, quando você faz isso, tem um custo emocional. Quando eu acabei de fazer aquele desenho, eu me senti assim, como se tivesse tomado uma surra. Aquele desenho virou outdoor, que é uma coisa assim, inédita no Rio de Janeiro. Você botar um desenho daquele, tanto é que era na época do governo do Sérgio Cabral, botou num dia, no outro dia passar no Tinta Branca. Então, tem alguns desenhos, essa coisa da Palestina, criança morta, mãe morta, família morta. Você está desenhando e você está vendo, você está sentindo. Aquilo é terrível, aquilo tem um custo. Entendeu? Mas são desenhos que são vivos, eles são vivos. Eles são desenhos vivos. Esses desenhos sobre violência policial, em particular, foram os que mais me motivaram, mexeram comigo. Eles são vivos. Ali tem muito sofrimento, sabe? Tem muito sofrimento. Eu uma vez, inclusive, fiz um desenho de um garoto, ele estava saindo para comprar pão, ele tomou um tiro de fuzil na cabeça. Ele caiu morto sentado na porta de casa com uma moeda de R$1 na mão, que ele ia comprar o pão. E eu fiz desenho, participei de uma... Isso foi lá na Baixa do Sapateiro? Baixa do Sapateiro. Lá na Maré. No Praça da Maré, lá no Rio. E aí foi aquele... Tem uma música sobre Baixa do Sapateiro. Ah, tem? E a gente foi em marcha com as pessoas, familiares e tal, todo mundo em silêncio. Passava pela frente do posto de polícia. E aí chegou na porta da casa onde aquele menino morreu. Era uma multidão, todo mundo em silêncio, não tinha um ai e um ui. Não tinha barulho em lugar nenhum. Parecia que o tempo estava congelado. Então esse período lá, eu inclusive como fotógrafo, eu fiz ensaios fotográficos de operações policiais lá nas favelas, uma barbárie total. Então esses desenhos sempre mexeram muito comigo. Que eu vi, né? Eu tenho uma experiência muito pessoal com isso. Apesar de eu mesmo nunca ter sido vítima de violência policial, mas já testemunhei muito. Já vi gente morta no Rio de Janeiro o suficiente. Vou pegar uma. Acho que é importante. E você acha que a pessoa do Latufo se separa da obra do Latufo? Você consegue fazer... Tem essa cisão? Tem. Eu acho até que as pessoas acham que eu sou assim, uma pessoa muito elevada, por conta das causas que eu abraço. Não. Eu jogo a bola bem baixinho, cara. Então, depois que eu virar comida de passarinho, as charges vão continuar rodando, né? E elas vão cumprir um papel para além da minha vontade própria. Então, não dá pra associar, você vê um ator de cinema e achar que ele é gente boa por causa do personagem. Então, a mesma coisa, você pode ser um cara militante e tal, mas você não se sentir assim, um sujeito iluminado, né? Ele faz sobre violência policial, não sou melhor do que ele, não sou melhor do que você, ele, o garçom. Eu só sei desenhar e tenho a indignação que ele também pode ter. Talvez ele não tenha o mesmo aparelho, né? A mesma condição de desenhar, de fazer uma música, de filmar, de escrever e tal. Mas pode ser também um cara que tem indignação, pode usar as redes sociais, pode vocalizar o que ele sente. Então eu tenho essa indignação e, como sei desenhar, coloco em cima no papel. Mas assim, que por eu desenhar e abraçar essas causas, sou um homem, uma pessoa melhor, não mesmo. E você pode falar da sua concepção política hoje? Como que você se insere? Eu sou um cara de esquerda. Esquerda mais radical, mais ponto dessa esquerda. Essa esquerda hoje ela já é uma coisa bastante ampla, né? Verdade. Acho que a gente já foi um pouco mais estreito, né, dentro dessa perspectiva de esquerda, mas hoje isso também esse limiar tá ficando mais alargado.
Assim, eu não me classifico. Eu acho que eu já tive momentos de esquerda radical, já tive meus momentos de esquerda reformista. É que eu nunca fui ligado organicamente a um partido, a um movimento, entendeu? Mas eu sempre me considerei um cara que desenha na trincheira da esquerda. Os valores, as bandeiras da esquerda são os valores que permeiam o meu pensamento, que permeiam o meu trabalho. Mas eu não não seria correto eu me classificar, me colocar numa caixinha, assim, eu não me sinto isso ou aquilo. Então agora pra gente finalizar essa conversa boa, essa tarde Tá boa. bom pra você? Tô agradecida, acho que Aí depois o câmera vai dizer assim, esqueci de colocar filme. Já pensou? É bom, é estratégia, eu sou do marketing. Assim ele vem 2 vezes. Né? Melhor ainda. Vou fazer um ping-pong com você pra gente terminar. Não vai dizer pra mim, vai perguntar assim, uma cor. Não vai fazer isso não, né? O signo. Não, signo não. Pode perguntar, é Sagitário. Mas assim, dá pra perceber. Boa. Vida louca. Enfim, o que vier na tua cabeça, né? São acho que 7 ou 8 coisinhas. Brasil. Colônia. Uma comida. Café com leite com biscoito Maria. Eu preciso parar com essa porra, inclusive, que o biscoito é ultraprocessado, faz um mal desgraçado. Um lugar. Tóquio. Nunca esqueci de Tóquio. Eu estive lá em 94. Eu sonho com Tóquio até hoje. E olha que é um lugar reaça, tá cheio de brasileiro, bolsonarista lá, mas eu tenho um caso com Tóquio, sabe? Desde criança. Quer saber? Conta. Quando eu era garoto, porque isso é ping-pong, né? Ping-pong é bate e volta. Com uma digressão aqui, vai. Quando eu era garoto, eu gosto muito de rádio, né? Os meus pais tinham um rádio antigo e tinha um visor do dial que era ondas curtas e aparecia as capitais que você poderia sintonizar. Eu tinha Oslo, tinha Boston, aí tinha Tóquio. E aí eu falei, mãe, quando eu crescer eu vou para esse lugar. Tóquio. E aí eu via, era anos 70, eu via Ultraman, adorava, tudo rodado no Japão, em Tóquio. Tóquio sempre assolada por aqueles monstros. Eu via e olhava assim, cara, aquele sol assim na manhã, nos prédios, em Tóquio, em Ginza. E eu falava, cara, como é que deve ser? Eu me lembro bem, chegava na laje da minha casa, com um radinho, e via assim, o pôr do sol, eu falei assim, poxa, o sol está se pondo agora e está nascendo no Japão. Por que as pessoas no Japão? Será que estão vendo o mesmo céu, o mesmo sol? Eu ficava pensando nessa porra, até que um dia eu juntei um dinheiro e fui, passei 15 dias em Tóquio. Eu nunca mais esqueci, cara, nunca mais esqueci. Trabalhei com uma revista em Tóquio, nunca mais esqueci, cara. Eu preciso voltar lá antes de morrer, preciso voltar. Um sonho. Não tem. Já tive, não tem. Já realizei os sonhos que eu queria, já realizei. Não tem mais. Um desejo. Saúde. Uma figura que você admira nesse mundo nosso. Se é que você tem uma admiração. Ou umas. Pode ser de que campo for. Julian Assange. Eu conheci, conversei com ele na embaixada do Equador, lá em Londres. E a cena que ficou pra mim, a gente conversou, desenhei com ele, um cara muito inteligente, muito sagaz e tal. Quando terminou a entrevista, ele não podia sair dali, ele não podia sair nem para pegar sol. Quando eu levantei e me despedi das pessoas, e me despedi dele, ele ficou sentado numa cadeira, sozinho, assim, como alguém que
está numa prisão recebendo uma visita. Cabisbaixo. Ele ficou triste com a minha ida. Ele ficou assim. Aquela cena foi foda. A vontade que eu tinha de pegar ele pelo braço. Vamos sair, vamos tomar um café. Ele não podia atravessar. E depois sequestraram ele lá, né? Sequestraram não. O governo Moreno, se eu não me engano, é que permitiu que a polícia da Inglaterra entrasse lá e prendesse ele. Lenin Moreno, se eu não me engano, o presidente na época. E depois você me corrige se eu estiver errado. Tem alguma coisa que você nunca ilustrou? Ih, um monte de coisa, um monte de temas. Mas cara, já ilustrou um monte de troço. Até larva de peixe eu já desenhei. Um trabalho científico. Uma música, a música da tua vida. Difícil. Não. Eu não vou falar sobre isso muito não. Eu vou só te dizer, eu não vou contar essa história não. O tema de Central do Brasil. Eu não vou entrar em detalhes, senão eu vou chorar, não vou chorar aqui. O tema instrumental de Central do Brasil. Aquele fim do filme, da carta de Dória. E pra gente terminar, um recado que você deixa aí para as pessoas que vão ver essa nossa conversa. A história me absolverá. Será? Esperamos! Geralmente absolve depois que a gente morre, né? Você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer agradecer o seu interesse em me ouvir, o seu carinho e a sua gentileza. Tá ótimo. Obrigado pelo café. Obrigada a você por hoje. Muito feliz, muito feliz. Agradecer a iniciativa comunista que permitiu que a gente conseguisse estar aqui nesse momento hoje. Agradecer a nossa companheira que está aqui do lado também, nos bastidores. Charla, obrigada. Do Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino. Isso, perfeito, Latuf. Que garantiu também que o Latuf estivesse aqui em Santa Catarina, participasse aí em várias cidades desse debate, dessa defesa, né? E também está aqui com a gente hoje. E estou aqui por causa do pai dela, que faleceu ano passado, que era o seu Kaderov, que foi o cara responsável por eu vir aqui e tal, né? Me inteirar sobre as ações do comitê e tal. Então, um salve também pro pai da Charla. Latuf, obrigada. Valeu. Obrigado. Prazerzaço. Valeu, obrigado. Coisa linda.